Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente está estudando ainda essa parte de máximos e mínimos. Então, na última aula, a gente aprendeu como é que você faz para, dado uma função de duas variáveis, x e y, como é que você acha ponto crítico dela? E uma vez que você já achou o ponto crítico, como é que você classifica esse ponto crítico? Se ele é um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de sela? Que na verdade não é nem máximo nem mínimo, né? Que dá aquela figura de uma sela de cavalo que a gente viu também. Aí para isso você usa o teste da segunda derivada, que para isso também você vai ter que calcular o esse ano. Então tudo isso nós vimos na aula passada. Hoje, gente, nós vamos aplicar esses conhecimentos. Então na aula de hoje eu vou trazer para vocês 4 exercícios sobre problemas de otimização, ou seja, problemas de você achar o máximo ou o mínimo de uma função. É claro que problemas de otimização eles são muito frequentes no dia a dia, sem você perceber. Então, com certeza, alguma vez na sua casa, você estava calculando qual é a rota que vai te dar o tempo mínimo para você chegar em tal lugar. Ou na UFPA, por exemplo, ou sei lá, em outro lugar que você esteja indo. Então, você sempre está calculando isso. O tempo mínimo para eu chegar em algum lugar. Ou então, quantas horas eu tenho que estudar para tirar nota máxima numa prova? Pode ser assim também, né? Ou então, se eu tenho uma empresa, né, que vocês viram na última questão, na última prova. Se eu tenho uma empresa, qual será meu lucro máximo? Quanto eu tenho que vender para ter um lucro máximo? Qual vai ser o preço do meu produto para que eu tenha um lucro máximo? Então, problemas de otimização eles estão presentes no dia a dia, mesmo que você não perceba. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês 4 problemas de otimização. Lembrando que qualquer um desses 4 pode cair na sua prova. Eu tentei diversificar, então cada problema vai trazer um desafio novo aqui para vocês, nesta manhã. Mas, basicamente, gente, hoje, assim, a grosso modo, não tem assunto novo. O que a gente vai fazer é aplicar o que nós vimos na última aula. É como se fosse uma aula de exercício. Só que não se engane, porque qualquer uma dessas questões de hoje pode ser a sua prova de sexta-feira, ou algo parecido, tá bom? Então vamos começar. Então na aula de hoje vamos tratar sobre problemas de máximos e mínimos, que são problemas também conhecidos como problemas de otimização. Vamos começar então com esse daqui, ó. Encontre 3 números positivos cuja soma seja 24 e de modo que o produto seja o maior possível. Tá, então isso aí é um problema bem simples, na verdade nem chega a ser do cotidiano, ou talvez seja, né? Não sei, alguém pode perguntar isso para você hoje, quem sabe. Mas enfim, isso aqui é só para ilustrar como é que você vai usar aquela otimização, aqueles teoremas e resultados que a gente viu na última aula, num problema desse. Então, gente, deixa eu começar aqui no quadro. Bom, para você se dar bem num problema desse, você vai precisar de uma interpretação, interpretar o problema, saber o que ele está te pedindo. Então, vamos para cá primeiro, deixa eu só explicar algumas coisas para vocês. Então, todo problema desse não é difícil, até para você que já tem o conhecimento. O problema, muitas vezes, é a interpretação. Porque note que até aqui, o que nós estávamos fazendo? Eu te dava a função, dizia assim, olha, a função é essa. F de xy é dessa forma aqui. Encontre os pontos críticos dessa função. Depois, classifique os pontos críticos. Era isso que você fazia. Agora, em nenhum momento, nessa questão que vocês viram agora, eu digo qual é a função. Então, na verdade, o que nós vamos treinar hoje é a interpretação. Esse é o principal de hoje. É você ler uma questão e você saber interpretar o que o problema quer. E se é uma questão de otimização, qual função eu vou otimizar? Porque não está mais explícito. E eu preciso que você entenda. Eu preciso que você saiba tirar essas informações da questão. Então, gente, bora voltar para a questão. Bora voltar para o slide que eu vou perguntar para vocês. Então, olha só. Encontre 3 números positivos cuja soma seja 24 e de modo que o produto seja o maior possível. Volta para cá agora. Olha só. A gente quer encontrar 3 números de modo que o que seja o maior possível. O que tem que ser maior possível lá na questão? A soma deles, o que vocês acham?
Não é a soma. Tem a soma lá na questão. Por isso que eu digo, a gente está treinando aqui uma interpretação de texto. Então, ó, tem a ver com 3 números. Você tem que encontrar 3 números. E desses 3, alguma coisa tem que ser o maior possível entre eles. Eu perguntei, é a soma deles? Não, não é a soma deles. É o que então? É o produto deles. Então, preste atenção. A função que você vai otimizar nesta questão é a função produto. O que é produto? É a multiplicação deles. Então, o que ele está pedindo para você é encontrar 3 números cuja multiplicação entre eles seja o maior número possível. Então, por exemplo, eu podia pedir para vocês aqui, aí onde você vai dizer assim, professor, eu vou escolher os números 2, 5 e 10. Multiplica os 3, nesse caso vai dar 10 vezes 10, vai dar 100. Outra pessoa poderia me dar outros 3 números e a multiplicação for um produto maior. E assim por diante. A gente quer encontrar o maior produto possível. Então, primeira coisa, gente, numa questão de otimização, você tem que saber identificar qual função você está otimizando. Qual função você quer encontrar pontos críticos. E nesse caso aqui, é uma função produto. Como é uma função produto, eu vou chamar de função P. Essa função produto, ela depende de 3 variáveis, que são os 3 números que você vai escolher. Então, vou dizer que P depende de x, y e z. E o que você vai fazer com esses 3 números? A função produto vai multiplicar os 3 números. Então, a minha função P ela vai dar x vezes y vezes z. Então, esta daqui, olha só, essa daqui é a função para otimizar. Tá? Então, já encontramos a função para otimizar. Só que numa questão dessa também, geralmente, você vai encontrar uma, digamos, uma condição, que eu também vou chamar de vínculo. Ou seja, é algo que está vinculado a essa função. Ou seja, tem uma condição ali embutida. Qual é a condição? Pode ser quaisquer 3 números? Não. Porque senão alguém vai me dizer, 1 milhão, 2 milhões e 3 milhões. Mas nem vai ser o maior. Sempre vai ter um número maior. Então, para que esse problema esteja bem definido, eu vou precisar de uma condição, ou melhor, um vínculo com essa função que eu quero otimizar. E qual é essa condição? Ele diz no problema. Qual é? Você sabe me dizer? A soma dos 3, muito bem. Esses 3 números somados tem que ser igual a 24. Então, essa é a condição. Então, não podem ser quaisquer números. A soma deles tem que dar igual a 24. Então, aquilo que eu dei, o exemplo que eu dei anteriormente, por exemplo, 2, 5 e 10, ia servir? Não, porque a soma deles não é 24. Então, teria que ser números que somados tem que dar esse resultado. Então, por exemplo, alguém poderia dizer, professor, já sei. Então, 1, 1 e 22. 1 e 22 somado a 24. Multiplicando esses 3 números, vai dar 22. Tudo bem, ele cumpre a condição. Mas será que esses 3 vão me dar o maior produto possível? Não. Alguém poderia pensar em outro aí, por exemplo, sei lá, 10, 10 e 4. Ia dar um produto maior. Mas será que esse é o produto maior? Não sei. Por isso que não dá para a gente ficar usando tentativa e erro. A gente tem que provar quais são os números que vão otimizar essa minha função. Então, ó, nós temos uma função para otimizar e nós temos uma condição ligada a essa função. Qual é a condição? Esses 3 números aqui, a soma deles, vou colocar aqui, x mais y mais z, tem que ser igual a 24. Pronto, está aqui. Então, isso aqui é uma condição que tem que ser satisfeita. Você também pode chamar de vínculo, já que esta condição está vinculada a esta função aqui. Então, pronto. Essa daqui eu considero a parte mais importante da aula de hoje. É a interpretação. Porque daqui, gente, para você chegar aqui, você precisa interpretar corretamente a sua função. Da feita que você chegou nisso daí, você identificou qual função você vai otimizar e qual é a condição relacionada a ela, daí, gente, é só um passo a passo. É só um algoritmo. É só uma receita de bolo. É só isso. Então, tá aqui. Função para otimizar e a condição. Agora eu vou passar para vocês qual é a receita para você resolver esse problema. Mas a primeira coisa que eu queria que você percebesse era o seguinte.
Essa função que a gente vai otimizar, ela tem quantas variáveis? Ela tem 3 variáveis, x, y e z. Na quarta-feira passada, toda a questão que a gente resolvia, a função dependia de quantas variáveis? Eram 3? Não, eram 2 variáveis. Então, assim, a priori, tudo que nós sabemos até aqui é para uma função de 2 variáveis. Não que você não possa trabalhar com 3 variáveis, usando tudo aquilo que a gente fez na última aula. Mas, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver uma questão dessa é transformar a minha função aqui para uma função de 2 variáveis. É claro que não tem só esse jeito de resolver essa questão. Eu poderia resolver usando a função com 3 variáveis mesmo, sem problema nenhum. Mas hoje, na aula de hoje, na maioria das vezes, eu vou transformar a função em uma função de 2 variáveis. Como é que eu vou transformar essa função aqui em uma função de 2 variáveis? Eu vou usar a minha condição. Então, essa condição aqui, inicialmente, ela vai servir para eu transformar a minha função aqui de 2 variáveis. Uma função que depende de 2 variáveis. Como é que eu vou fazer? Bom, gente, é simples. Aqui em cima, nessa função, eu quero que uma variável desapareça. Por exemplo, eu quero que a variável z não apareça mais. Como é que eu faço? Eu posso simplesmente pegar essa minha condição e isolar o z. Uma vez que eu isolo o z aqui, eu consigo substituir ele aqui na minha função? Consigo. E uma vez que eu substituo ele na minha função, ele desaparece. E aí a minha função ela depende agora só de 2 variáveis. Então, primeiro passo, interpretação. Interpretou? Beleza. Segundo passo, eu vou usar a minha condição para transformar minha função em uma função de 2 variáveis. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou isolar meu z. Isolando meu z, fica z igual a 24 menos x menos y. Simples assim. Agora eu vou pegar esse valor aqui para z e substituir na minha função p. Quando eu faço isso, a minha função p, ela depende agora só de 2 variáveis x e y. Vai ficar x vezes y, e aqui era para ser vezes z, só que agora o z, ele é 24 menos x menos y. É claro que aqui, gente, formalmente falando, eu estou meio que forçando algumas coisas matematicamente falando, né? Porque a minha função p, ela originalmente, o domínio dela está no R3. Então, de feito que eu escrevi a minha função p desse jeito, depois não posso escrever ela assim, colocar no R2. Claro que eu teria que definir uma nova função, mas eu não vou fazer isso. Aqui a gente está na parte mais prática do que teórica mesmo. Então, vocês entendem, vocês vão me entender, que mesmo que eu coloque aqui p de x, y, eu ainda estou me referindo à mesma função, só que agora eu só substituo o z por essa expressão aqui. E por isso ficou assim. Tudo bem? Então, é isso. Então, agora, ó, eu vou trabalhar com esta função. Eu vou aproveitar para multiplicar aqui o x, y, para distribuir ele. E, no final, a minha função p, então, vai ficar assim. Vai ficar 24 vezes x vezes y, menos x ao quadrado vezes y, menos x vezes y ao quadrado. Pronto. Então, primeira parte, interpretação, está aqui. Segunda parte, transformei a minha função, que era de 3 variáveis, em uma função de 2 variáveis. Até aqui, alguma dúvida? Tudo certo? Se cair essa questão na prova, você consegue resolver tranquilamente. Tá. Agora que eu transformei a minha função em uma função de 2 variáveis, agora sim, eu vou aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu na aula passada. Então, lá na aula passada, a gente já começava aqui, né? Na aula passada. A gente já chegava aqui, eu te falava assim, olha, eu tenho essa função aqui de 2 variáveis, e o que eu queria de você? Queria que você achasse para ela pontos de máximo e mínimo. Aí o que você fazia? Qual era o primeiro passo, uma vez que você já tinha a função? O primeiro passo era achar o quê? Pontos críticos. É isso que eu vou fazer agora, então. Então, chegou aqui, agora eu vou começar a colocar aquele passo a passo que nós aprendemos na última aula. E o primeiro passo era encontrar pontos críticos. Você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que pegar a função, calcular as derivadas parciais igual a 0. Porque ponto crítico é aquele
cujo gradiente aplicado, a gradiente da tua função aplicada no ponto é o 0, 0. Ou seja, ele zera as derivadas parciais. Ou então, é onde as derivadas parciais não existem. Mas nesse caso é um polinômio, né? Então, o único caso de ponto crítico é quando as derivadas parciais são iguais a 0, simultaneamente. Então, vamos lá. Eu vou derivar a minha função p em relação a x e vou derivar em relação a y. Quando eu derivo a minha função p em relação a x, vai ficar aqui 24 vezes y. O x sumiu porque eu derivei. Derivada aqui é 1. Aí agora, derivada de x² é 2x. Então, vai ficar menos 2 vezes x vezes y. E a derivada aqui do x é 1. Então, vai ficar só menos y². Pronto. Agora, eu vou derivar em relação a y. A mesma função. Derivando em relação a y, aqui vai ficar 24x. Depois, aqui vai ficar, eu vou derivar o y, vai ficar 1. Então, vai sobrar menos x². E aqui, derivando o y, vai ficar 2y. Então, vai ficar menos 2 vezes x vezes y. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas derivadas parciais e igualar a 0. Quando eu faço isso, eu gero um sistema de 2 equações e 2 variáveis. E aí você pode resolver o sistema da maneira que você achar melhor, matematicamente falando. Bom, igualando aqui a 0, eu encontro, então, um sistema. Como é que eu vou resolver esse sistema? Olha, aqui, o que eu posso fazer é colocar o y em evidência. Vocês vão ver que isso vai me ajudar daqui a pouquinho. E aqui eu posso colocar o x em evidência. Só que eu não vou continuar aqui, já vou continuar no outro quadro. Então, vai ficar assim, ó. Como é que vai ficar o meu sistema se eu colocar em cima o y em evidência e embaixo eu colocar o x em evidência? Vai ficar assim, y vezes 24 menos 2x menos y igual a 0. Embaixo vai ficar x vezes 24 menos x e ali menos 2y igual a 0. Por que eu quis fazer isso aqui, gente? É para treinar de novo o raciocínio e a interpretação de vocês. Olha só, agora que eu coloquei o y em evidência e o x em evidência, e essa não vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso numa questão, perceba que agora eu tenho um produto aqui em cima igual a 0 e um produto aqui embaixo igual a 0. Quando você tem um produto igual a 0, isso vai ser 0 se um deles for 0. Ou seja, o de cima aqui vai ser 0 ou se o y for igual a 0 ou se o parêntese inteiro for igual a 0. E aqui embaixo a mesma coisa. Vai ser 0 se o x for igual a 0 ou se o parêntese inteiro for igual a 0. Mas aí que vem a interpretação e o contexto da sua questão. Eu vou te perguntar agora. O x sozinho, ele pode ser 0? O que você acha? O x sozinho pode ser 0? Não. O y sozinho pode ser 0? Não também. Primeiro, porque se um deles for 0, quanto vai ser o produto no final? Vai ser 0. Isso não é o maior possível. E segundo, vamos voltar lá para a questão. Bora ver o que diz o enunciado da questão. Encontre 3 números, o quê? Positivos. Então, perceba que nesse caso, ele exige de nós que as variáveis que a gente encontrar sejam positivas. Então, x, y e z tem que ser positivos. Tá? Então, pronto. Então, isso já vai ajudar muito a gente aqui. Porque eu vou até escrever aqui do lado, já que a gente não tinha anotado isso aqui ainda, vou escrever bem aqui, aqui no cantinho. Então, ele está exigindo para a gente que x, y e z, eles precisam ser números positivos. Ora, agora que eu sei disso, então aqui, se eu estou dizendo que esse vezes esse é 0, o y pode ser 0? Não. Então, quem é 0? É o parêntese. Aqui é a mesma coisa. Quem é 0 é o parêntese. Tá? Então, vou escrever aqui embaixo. Como x e y tem que ser maior que 0, então o meu sistema, no final, ele vai ficar assim, 24
menos 2x menos y igual a 0. E aqui vai ficar 24 menos x menos 2y igual a 0. Pronto, agora vai ficar muito mais fácil para a gente resolver aqui esse nosso sistema. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse pessoal aqui de cima por menos 2. Claro que tem várias maneiras de você fazer isso daqui. Você poderia isolar o y, depois substituir aqui. Enfim, tem várias formas. Mas aqui eu vou multiplicar esse pessoal aqui de cima por menos 2. Vai ficar assim. Quando eu multiplicar por menos 2, o meu sistema ele vai ser, vou colocar aqui embaixo. Bom, aqui vai ficar menos 48. Menos 48. Aqui vai ficar 4x positivo. Então, mais 4x. Aqui vai ficar 2y positivo. Igual a 0. Pronto, só multipliquei em cima. E agora embaixo? Embaixo vai continuar. 24 menos x menos 2y. Aí aqui já deu para ver por que eu quis multiplicar isso aqui por menos 2, né? Porque agora eu vou somar as duas equações. E quando eu somar as duas equações, eu vou conseguir simplificar o y. Então, ó, quando eu somo, eu estou simplificando aqui o y. No final, eu vou ter 4x menos x, vai ficar 3x. E aqui, menos 48 mais 24 é menos 24. Para o outro lado, vai ficar positivo. Então, 3 vezes x igual a 24, o que significa para a gente que o x é igual a quanto? A 8. Muito bem. Então, o x aqui, ó, ele deu 8. Tá, eu encontrei o valor de x. Resta encontrar agora o valor de y. Como é que eu faço? Basta eu aqui substituir o x em qualquer uma dessas equações. Pode ser a de cima, pode ser a de baixo. Vou colocar logo essa aqui de baixo. Vamos ver o que vai dar. Vou fazer aqui para cima. Então, ó, se eu substituir na minha equação de baixo, vai ficar 24 menos x, só que o x é 8. Então, menos 8 menos 2y igual a 0. Aqui, 24 menos 8 vai dar 16. 16 igual a 2 vezes y. Então, y também vai ser igual a 8. Aí eu te pergunto agora, quantos pontos críticos nós encontramos para essa questão? Quantos? 2? Não, só 1. Porque o x e o y, eles formam um único ponto crítico. Então, nosso ponto crítico nessa questão aqui é o ponto 8 e 8. Ok, já encontrei meu ponto crítico. Então, já posso afirmar que esse ponto crítico ele vai me dar o produto máximo? O que vocês acham? Já posso afirmar? Encontrei meu ponto crítico. Essa pergunta é importante, principalmente para vocês, né? Pessoal da manhã aqui. Encontrei meu ponto crítico. Já posso afirmar que ele vai me dar o produto máximo? O que vocês acham? Não. Não, porque ponto crítico, ele já é um ponto de máximo mínimo? Não. Ele é o quê? Ele é um candidato. Tá? Ele é um candidato, então você precisa mostrar que esse candidato é um ponto de máximo ou mínimo. Então, ó, vamos lá. Achei meu ponto crítico. Eu, como um bom engenheiro, né, que sei matemática, vou primeiro provar que esse ponto crítico de fato é um ponto de máximo. É claro, gente, que alguém poderia falar assim, professor, mas claro que é ponto de máximo. Por quê? O contexto, ele me empurra para isso, já que o contexto, ele pede qual é o produto máximo, lá, e no final eu só encontrei um candidato, então ele é o meu ponto de máximo, acabou a história. Tudo bem, você pode argumentar pelo contexto e tudo mais, mas isso tem que estar bem argumentado mesmo. Mas quem me garante que a questão não esteja mal elaborada? Poderia ser. Né? Ou então que o ponto de máximo a gente vai ser na fronteira, apesar de que a gente não viu isso, mas a gente vai ver na próxima aula. Às vezes o máximo e mínimo ele não está no ponto crítico, ele pode estar na fronteira ali do seu domínio. Mas isso é coisa para depois, não é para agora ainda. Então, de qualquer forma, só estou dizendo para vocês
que eu vou ainda provar que esse ponto aqui, ele é um ponto de máximo mínimo. Mas eu já me antecipo que eu não vou fazer isso toda vez na aula de hoje. Não vou. Porque dependendo da questão, isso vai demandar um tempo enorme. Tá? A gente não tem todo esse tempo. Mas pelo menos para esse daqui eu vou fazer. E para a próxima também. Então vamos lá. Como é que eu provo, eu verifico que esse ponto crítico, ele é um ponto de máximo mínimo? Vou aplicar o teste. Mas antes de aplicar o teste, eu ainda preciso calcular o hessiano. Como é que eu vou calcular o hessiano? Eu preciso calcular as derivadas de segunda ordem. Cuidado aqui, gente, porque na hora que eu vou calcular a derivada de segunda ordem, se eu fosse ficar desatento, olhasse só aqui para o meu último sistema, eu ia querer derivar essas daqui. Mas não são essas. Quem são as derivadas de primeira ordem? São essas daqui, ó. Essas funções aqui do primeiro quadro, ó. São elas que eu vou derivar uma segunda vez. Então vamos lá. Vamos calcular. Ó, lembrando que o hessiano, ele é a função formada pelo determinante da matriz cujos elementos são as derivadas de segunda ordem. Então, vamos calcular esses elementos. Vamos lá. Eu vou derivar de novo em relação a x. Aí eu vou ter que ficar voltando para cá. Aqui, ó. Vou derivar isso aqui em relação a x. Isso daqui vai zerar, isso daqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2y. Então, vou escrever aqui, menos 2y. Agora, eu vou derivar aquela função em relação a y. Então, aqui vai ficar 24 menos 2x menos 2y. Então, vou escrever aqui. 24 menos 2x menos 2y. Agora eu vou derivar aqui embaixo, ó, vou derivar em relação a x e vou derivar em relação a y. Derivando em relação a x, aliás, nem preciso, né? Porque essa função aqui ela tem derivadas até segunda ordem contínuas. Então, pelo teorema de Schwartz, as derivadas mistas são iguais. Então, nem vou fazer. Você já sabe que vai ser igual. Então, vou só derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai dar menos 2x. Então, aqui eu vou repetir. Vai ficar 24 menos 2x menos 2y. E aqui ficou menos 2x. O determinante disso, vamos explicar este vezes esse, menos esse vezes esse. Então, a minha função hessiana vai ser menos 2 com menos 2 vai dar 4. Então, 4x vezes y menos... Como esse é o mesmo desse, vai ficar 24 menos 2x menos 2y ao quadrado. Pronto, calculamos esse ano. Para que nós calculamos? Para usar o teste da segunda derivada. Então, eu vou pegar meu único ponto crítico e vou jogar aqui na minha função hessiana. Então, terceira etapa é a etapa do teste. Vamos fazer o teste nesse ponto crítico. Então, primeira parte do teste, eu vou pegar aqui ó, o ponto crítico e jogar na função hessiana. O ponto crítico é 8, 8. Então, eu venho para cá. Vai ficar 4 vezes 8 vezes 8. Então, 4 vezes 8 vezes 8. Vou deixar assim por enquanto. Aí, menos 24 menos 2 vezes 8, vai dar 16, menos 2 vezes 8, vai dar 16, ao quadrado. Bom, aqui vai dar... Para simplificar, vou logo multiplicar, vou deixar assim, ó, 4 vezes 8 ao quadrado. Você já vai entender por que eu deixei assim, mas também pode multiplicar, não tem problema. Aqui vai ficar 24 menos 16 vai dar 8. 8 menos 16 dá menos 8. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado. Então, isso vai dar 8 positivo. Então, vai ficar só 8 ao quadrado. E esse menos aqui do parênteses. Então, ó, aqui vai ficar 4 vezes 8 ao quadrado menos 1 vezes 8 ao quadrado. Claro que isso aqui vai dar 3 vezes 8 ao quadrado. Eu nem preciso fazer essa conta,
Porque para mim só basta o sinal do que deu. E aqui deu positivo ou negativo? Deu positivo. Né? Mas se você quiser fazer a conta, vai dar 192. Mas tá, só não nos interessa ó, que isso aqui deu positivo. O que significa se deu positivo? Esse ponto aqui, ele é um ponto de célula? Sim ou não? Não. Seria se desse negativo. Aí seria ponto de célula. Se deu positivo, significa o quê? Esse ponto aqui. Ele é realmente um extremo da função. Um extremo local, pelo menos. Resta saber se ele é de máximo ou de mínimo. Como é que a gente vai descobrir? A gente vai usar aqui, ó, a derivada de segunda ordem em relação a x. Ela que vai dizer para a gente. Então, quando eu aplico esse mesmo ponto, só que na minha segunda derivada em relação a x, o ponto 88, quem é a minha segunda derivada em relação a x? É a função menos 2 vezes y. O y aqui é 8, então vai ficar menos 2 vezes 8, que é igual, eu nem precisava fazer essa conta também, né? Porque só me interessa o sinal, e o sinal é negativo. Se deu negativo, significa que 88 é o quê? É um ponto de máximo. Tudo bem. Então, pelo teste, 88 é ponto de máximo. É ponto de máximo. Tá. Aí, normalmente a gente acabava aqui a nossa questão. Só que agora falta mais coisa. Porque eu descobri qual tem que ser o valor de x, qual tem que ser o valor de y. Mas ainda tem o z. Tá? Então, para concluir, eu vou achar qual é o valor de z. E outra, eu tenho que verificar se o que ele me pediu foi o ponto de máximo ou o valor máximo. Isso você tem que saber também, para poder concluir a sua questão. Então, última parte, vou colocar assim, conclusão. Vou chamar de conclusão. O que você vai fazer na conclusão? A primeira coisa, você vai achar o valor do z. Então, lembrando, ó, bora voltar para cá. Z, a gente escreveu em função de x e y. Bem aqui, ó. Só que agora eu sei que o x e y tem que ser 8. Então, vou substituir aqui os valores deles para achar o valor do z. Essa é a primeira coisa. Então, z é igual a 24, menos x, que é 8, menos y, que é 8. Fazendo a conta, isso aqui vai dar 8. Também. Ou seja, para que esses três números, cuja soma é igual a 24, para que o produto seja o maior possível, esses três números têm que ser iguais a 8. Os três. Aí você vai ter o maior produto possível. Agora eu vou te perguntar o seguinte. Na questão, o que ele está pedindo é só para eu achar quem é o ponto de máximo, ou ele está me pedindo para achar o valor máximo, ou seja, qual é esse produto máximo? O que vocês acham? Bora voltar para a questão, né? Porque muita gente já não lembra mais. Está aí, ó. Então leia esse enunciado. Leia, eu vou deixar alguns segundos para você ler. Tá? Eu vou te perguntar a mesma coisa, porque eu preciso que você interprete. Temos uma pergunta? Pode falar. Sim. Perfeito, gostei. Perfeito, gostei. Gostei muito da sua pergunta. Qual é o seu nome? O Gabriel, qual é a engenharia? Tá, o Gabriel de Engenharia Civil, ele perguntou o seguinte, ele falou assim, professor, aqui, né, nessa questão, vocês perceberam que os três números tinham que ser iguais, 888. Ele testou para outros valores. Por exemplo, se a soma tivesse que ser 30, aí então o resultado seria 10, 10, 10. Se a soma tivesse que ser 60, 20, 20, 20. Então, sempre, num problema desse, os três números têm que ser iguais? A resposta é sim. Como é que a gente prova isso? Tem uma maneira muito simples, viu, Gabriel? Muito simples mesmo.
você pode chegar bem aqui, ó, a mesma questão, no lugar do 24, você substitui por uma constante K. Você considera que é uma constante, né? Mas você vai chamar de K, não é uma constante assim definida já. Você vai fazer o mesmo passo a passo, mesmo. No final, você vai perceber que x, y e z vão dar K, vão dar iguais e vão dar K sobre 3. Tá? E aí você consegue provar que sempre, numa questão dessa daqui, o ponto de máximo ele vai ser 1/3 do valor da soma que você pediu. E os três números vão ser iguais. Tá? Você consegue provar isso. Aliás, isso aqui seria uma boa questão de prova. Né? Eu dizer assim, olha, a soma tem que ser C. Prove que os números têm que ser iguais e iguais a 1/3 desse valor. Seria uma questão de prova excelente. Pena que eu não vou colocar ela ainda. Quem sabe em outro momento. Pelo menos nessa prova de sexta, isso não vai acontecer. Pode cair algo parecido, mas sem a constante aqui. Mas foi muito boa essa observação. Então assim você conseguiria realmente provar. Bom, agora voltando para cá, gente. Sim, eu ia perguntar para vocês. E aí, o que ele quer na questão? Ele quer o ponto de máximo ou ele quer o valor máximo? O que ele quer? Ele quer o ponto de máximo, né? Porque ó, olha o que ele pediu. Encontre o quê? Os números. Ó, encontre o quê? 3 números. Ele quer que você encontre o valor máximo, produto máximo? Não, ele quer que você encontre os 3 números. E onde é que estão os 3 números? No ponto crítico, no ponto de máximo. Tá? Então, ó, a gente pode voltar aqui. Qual é a nossa resposta? Colocar assim. Logo, os números são x igual a 8, y igual a 8 e z igual a 8. Pronto, acabou aqui. Ele só pediu os números. Mas claro que você, que tem aquela mentalidade ali do aluno de cálculo, vai ser um bom engenheiro, você vai pensar, você não vai querer parar aqui. A questão para aqui. Então, se você terminasse aqui, essa mesma questão, você já teria acertado. Acabou a questão aí. Mas o que você ia querer saber? Além disso, você ia querer saber, tá, quer dizer então que esses 3 números, eles maximizam aquela função produto. Então, quando eu jogo os 3 lá, 8, 8, 8, qual é o valor que me dá? Ou seja, qual é o maior valor que eu consigo achar com essa função? Tá? Então, isso a gente vai descobrir agora. Mas, ó, como eu falei, a questão ela termina aqui. O que eu vou fazer agora é além da questão. É claro que na prova de vocês poderia cair a mesma questão, mas eu poderia pedir. Me diga qual é o produto máximo, que é o passo que eu vou fazer agora. Então, ó, o meu produto máximo, vou chamar assim P máximo, tá? Que eu vou abreviar. O produto máximo vai ser 8 vezes 8 vezes 8, que vai ser igual 8 vezes 8, 64. Vezes 8 vai dar 128, 256, 512. Então, ó, esse produto aqui é o maior que você vai conseguir. Então, pronto, gente, terminamos a questão. Então, hoje você pode sair daqui, né, e você vai perceber que essa questão aqui foi muito relevante na sua vida. Você vai chegar com alguém e vai falar assim, olha, pensa em 3 números cuja soma é 30, digamos. A pessoa vai pensar. Aí você vai falar, agora multiplique esses 3 números. Ela vai multiplicar. Aí você vai falar assim, agora eu te desafio a, sei lá, dar um produto maior do que esse daqui. Você já sabe que é o produto máximo. Aí a pessoa não vai conseguir. Aí você vai provar para ela que, na verdade, aquilo que você falou já era produto máximo. Enfim, você vai poder mostrar seus conhecimentos de cálculo aí com base no que você aprendeu hoje. E é isso. De alguma pergunta, alguma dúvida no que foi feito aqui hoje? Então tá. Como eu disse no início da aula, a gente vai resolver outras 3 questões, se der tempo, mas o passo a passo ele vai permanecer. Mas o principal é a interpretação de texto, que eu vou exigir de vocês. E outra coisa, para não ficar também uma aula muito repetitiva, então, cada exercício vai trazer algo novo, uma novidade para a gente, tá? Então vamos lá. Segundo exercício. Ó, vocês vão perceber, gente, essa primeira questão, a gente demorou 40 minutos para fazer. 40 minutos. Claro, comigo explicando, né? Mas na prova de vocês conseguem resolver uma dessa daí em 15 minutos. 20 minutos no máximo é o suficiente, tá bom? Então vamos lá. Segunda questão. Determine o ponto do plano. Ele me dá aqui uma equação, que você já sabe que é uma equação do plano, eu não preciso nem dizer.
mas ele quer o ponto que se encontra mais próximo da origem. Então, vamos tentar resolver essa questão. Bom, se não der para a gente resolver as 4 questões do problema, se a gente resolver 3, já está de bom tamanho. Já dá para você ter uma boa noção do que fazer. Então, vamos lá. Olha só, nessa questão aí, mais uma vez, o que eu quero de vocês é a interpretação dela. Então ele vai dizer assim, determine o ponto do plano, aí ele me dá um plano. X mais 2y menos z igual a 4. Eu vou escrever ele aqui embaixo. X mais 2y menos z igual a 4. Determine o ponto que está no plano que se encontra mais próximo da origem. Tá, volta para cá agora. Primeira coisa que eu vou te perguntar. Qual é a função que ele quer otimizar? Que função ele quer otimizar? Qual é, gente? Não está explícito na questão. Por isso que eu estou perguntando para vocês. Isso é uma interpretação. Lendo a questão, o que ele quer otimizar? Qual é a palavra-chave lá? Ele quer o ponto que? Ponto mais próximo. Quando a gente fala de ponto, algo mais próximo, você está falando de quê? De distância, né? É a sua distância. Por exemplo, quem está mais próximo aqui do microfone nesse momento, ou seja, quem está numa distância menor até o microfone. É isso que ele quer. Então ele quer minimizar uma função distância. Mas a distância entre o que e o que? A distância entre um ponto que está nesse plano aqui, e quem? E a origem. Então, ó, perceba, você tem já a origem, que é um ponto bem específico. Quais são as coordenadas da origem, gente? 0, 0, 0. Você tem a origem e você tem um ponto que está no plano. Só que esse ponto que está no plano, ele tem coordenadas x, y e z. Se você fosse calcular a distância desse ponto até a origem, como é que você faria? Ó, digamos que, olha só, você tem um ponto, você não sabe ainda quem ele é. Então, vou chamar de x, y e z. E você tem a origem, que você já sabe que é 0, 0, 0. Como é que você calcula a distância entre esses dois pontos? Você sabe fazer isso. Aí, qual é a função distância? A função distância vai ser raiz quadrada, né? De x menos 0, só que x menos 0 é x, né? Então, x menos 0 é x, então x ao quadrado, aí mais y menos 0 ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado. Tá? Então, essa função aqui é a função que a gente vai minimizar, que a gente vai otimizar. Perceba que essa função ela depende de 3 variáveis, que são as variáveis que são as coordenadas do ponto. Tudo bem? Então, gente, essa é a nossa função. Então, vou escrever aqui. A função que a gente vai otimizar é a função d, que depende de x, y e z, igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Pronto. E qual é a condição? Pode ser qualquer ponto do meu espaço? Não, não pode ser. Tem que ser que ponto? Tem que ser um ponto que pertence ao plano. Ou seja, tem que ser um ponto que satisfaça essa equação aqui. Então, essa aqui é a minha condição, que está atrelada à minha função. Então, eu vou escrever ela aqui em cima. Ó. X. Ó, eu quero minimizar essa função aqui. Só que não pode ser qualquer ponto. Tem que ser um ponto que satisfaz essa condição aqui, que é x mais 2 vezes y menos z tem que ser igual a 4. Pronto. Ó, gente, chegou aqui. Deixa eu apagar aqui. Chegou nessa parte, você já consegue. O que a gente estava fazendo? A gente isolava o z aqui e jogava aqui. Você tem a sua função agora de 2 variáveis. Aí você derivava ela. Só que aqui nessa questão tem uma observação. Queria que você prestasse muita atenção agora. Por quê? Se eu fosse substituir direto o z nesta função aqui, ia dar uma função que ia ser trabalhosa. Porque na hora que você fosse fazer as derivadas parciais, ia ficar
1 sobre 2 a raiz quadrada, não sei o quê, depois fazer segunda ordem, ia ser mais trabalhoso ainda. A gente não quer. Na hora que a gente for resolver uma questão, a gente quer otimizar o nosso tempo também. A gente quer resolver o mais rápido possível, de uma forma simples e elegante. É isso que a gente quer. Então, olha só o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou te perguntar aqui. Ele está preocupado com o valor dessa distância mínima ou ele só me pediu o ponto? O que você acha? Nessa questão, ele me pediu só o ponto ou ele me pediu também o valor da distância? Vamos voltar lá para a questão, para o enunciado dela. Ó, o que ele quer? Ele quer saber quanto é essa distância mínima? Não, o que ele quer saber? Ele quer saber só o ponto. Então, pronto. Então, vamos voltar para cá. Então, eu vou usar isso de vantagem, porque olha só, preste atenção. Imagine que aqui hoje a gente fizesse um desafio aqui. Por exemplo, imagina que eu chegasse aqui com uma fita métrica e eu vou falar assim, olha, eu vou medir a altura de todo mundo aqui. Aluno, monitor, pessoal da comunicação, toda a nossa equipe. Eu medi a altura de todo mundo. Aí a gente queria saber quem é que ia ter a menor altura de todos nós aqui. Tá? Medir a altura de todo mundo. No final, digamos que quem tem a menor altura sou eu. Então, o professor Tiago teve a menor altura. Aí eu digo assim, não, mas eu quero propor um novo desafio então. Ao invés da gente medir só a altura, bora pegar todos os resultados e elevar ao quadrado. E bora ver quem vai continuar tendo o menor resultado. Ia adiantar alguma coisa, gente, no resultado final? Não, porque se eu pegasse a altura de todo mundo e elevasse ao quadrado, lembrando que a altura é sempre positiva, né? Nunca negativa, e também não vai ser nula no caso. Então, nesse caso, se eu elevar ao quadrado, o resultado vai se repetir. Quem ainda vai ter a menor altura? Eu. Pronto. Por que eu estou falando isso? Porque perceba que se eu pegar essa função distância e elevar ao quadrado, claro que não vai ser a mesma função. Mas o ponto que vai minimizar é o mesmo. Só que agora vai ser muito mais fácil para eu trabalhar com essa função aqui ao quadrado do que sem estar ao quadrado. Porque se eu elevo isso aqui ao quadrado, o que acontece com a minha raiz quadrada? Ela some. E aí vai ficar muito mais simples a questão. Então perceba que isso é uma solução elegante do seu problema. Você precisa dela? Não. Você consegue resolver daqui, já consegue resolver. Mas vai lhe dar trabalho. Você não tem todo esse tempo na sua prova. Tá? Então, você precisa ter também esses caminhos aí mais elegantes para você trabalhar. Então, ó, vou escrever bem aqui. O que eu quero fazer, gente? Eu quero propor uma nova função. Essa função eu vou chamar de D também, isso aqui maiúsculo. E essa função, ela vai ser... Deixa eu colocar de outra cor. Esta função D... ela vai ser a nossa função original, só que elevada ao quadrado. Então, no caso, quando eu elevar ao quadrado aquilo ali, vai sumir a minha raiz. Então, a minha função, ela vai ficar simplesmente x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Claro que ainda vai dar um certo trabalho para a gente, mas bem menos do que se tivesse aquela raiz. Aí, agora sim, eu vou isolar aqui o z. Então, o z vai ser x mais 2 vezes y menos 4. Agora eu vou substituir o z, só que nessa função aqui, ó. Então eu vou ficar com aquela expressão ao quadrado. Quando eu faço isso, a minha função agora vai depender de apenas duas variáveis. Vai ficar então x ao quadrado mais y ao quadrado mais, aí no lugar do z eu coloco tudo isso aqui. X mais 2 vezes y menos 4 ao quadrado. Pronto. Cheguei até aqui. Isso aqui era, digamos, a parte mais difícil. Vamos colocar assim, para não ser tão difícil. Chegou aqui, o resto é fácil, é tranquilo. Então, o que eu vou fazer agora? Passo a passo. Primeiro passo, achar ponto crítico. Então, vou calcular as derivadas parciais. Ah, professor, eu posso logo elevar ao quadrado aqui? Pode. Se você quiser, pode, mas eu nem vou fazer isso. Você vai ver que não vai fazer falta para a gente, pelo menos não agora. Então, vamos lá. Eu já vou pegar essa função aí e derivar em relação a x. Então, isso aqui vai ser 2x.
Esse daqui vai zerar, e aqui eu vou aplicar a regra da cadeia. Então vai ficar 2 vezes o parêntese, então mais 2 vezes o parêntese, que é x mais 2y menos 4, vezes a derivada aqui dentro do parêntese, que vai ser 1. Então, vezes 1. Aí, ó, o que eu já vou fazer? Já vou distribuir, né? Eu vou distribuir esse 2 aqui com o pessoal que está aqui dentro. Aí vai ficar 2 vezes x. Deixa eu colocar assim. 2 vezes x é 2x, só que já tinha 2x aqui, então vai ficar 4x. Aí aqui, 2 vezes 2y vai ficar 4y. E 2 vezes menos 4 dá menos 8. Agora eu vou derivar em relação a y, essa mesma função. Aí vai zerar aqui, vai ficar 2y. Então coloco aqui 2y. Aí mais. Agora no parêntese, eu vou aplicar a regra da cadeia. Vai ficar 2 vezes o parêntese, x mais 2y menos 4, vezes a derivada aqui de dentro em relação a y. Aqui vai zerar, que vai ficar 2. Então 2. Ó, então agora, ao invés de eu multiplicar por 2, esse pessoal aqui eu vou multiplicar por 4, né? Que tem o 2 aqui e o 2 aqui. Então vai ficar 4 vezes x, 4x. Vou ficar aqui, 4x. 4 vezes 2y, vai dar 8y, mas já tem o 2 aqui. Vai ficar 10y. 4 vezes menos 4 vai dar menos 16. Pronto. Gente, isso aqui ficou muito mais fácil de trabalhar do que se fosse raiz quadrada. Aí vocês iam ver o que é trabalho para resolver uma questão dessa. Pronto. Cheguei aqui, vou igualar a 0 e montar o meu sistema. Aí eu já vou colocar aqui no outro quadro. Aí está até fácil de resolver esse sistema, né? Já que tem 4x em cima, 4x embaixo. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Aí eu tenho a equação 4x mais 10y. Como eu sei que aqui vai ficar menos 16 igual a 0, já vou escrever assim, ó, igual a 16, né, para não perder muito tempo. Aí aqui, 4x mais 4y igual a 8. Pronto. Aqui, porque o que eu fiz aqui, eu já igualei as minhas derivadas a 0 para formar o meu sistema. Aí aqui, gente, eu vou pegar e subtrair o de cima com o de baixo. 4x menos 4x vai anular. 10y menos 4y vai dar 6y. 16 menos 8 vai dar 8. Então, y, já simplificando, vai ficar 4 terços. Isso é o valor de y. Falta eu achar agora o valor de x. Para achar o valor de x, eu pego qualquer uma dessas equações aqui. Posso pegar essa segunda. Ó, eu já vou ser esperto também. Quando eu pegar essa segunda aqui, perceba que ela é 4x mais 4y igual a 8, né? Todo mundo é divisível por 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que x mais y igual a 2. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Mas bora fazer com calma. Ó, eu estou assim, com 4x mais 4y igual a 8. Aí eu vou dividir todo mundo. Eu vou dividir por 4. Então, aqui vai ficar x mais y igual a 2, só que eu já sei que o y é 4 terços. Então, x igual a 2 menos 4 terços. E aí eu descubro, então, que x... Aí aqui, gente, aqui é a mesma coisa que 6 sobre 3. 6 menos 4 é 2, vai ficar 2 terços. 2 terços. Então, x é 2 terços, y é 4 terços. O que significa, então, que eu só tenho um ponto crítico. E esse ponto crítico é o ponto 2 terços e aqui 4 terços. Pronto. Achei o ponto crítico. Eu já sei que esse ponto crítico é o meu ponto de mínimo? Não sei ainda. Vou provar primeiro que ele realmente é. Então, para isso, vou calcular aqui o esse ano. Esse daqui vai ser mais simples de calcular. Isso porque a gente usou aquela estratégia, senão seria bem mais difícil. Então, calculando as derivadas de segunda ordem, vai ficar... como é que estava a nossa função? Estava para cá, né? Estava bem aqui, ó.
Aí eu vou derivar isso aqui em relação a x, de novo. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 4. Depois eu vou derivar isso aqui em relação a y. Aqui vai zerar e vai ficar 4 também. Então, nós já temos 3 derivadas que vai dar 4, né? Porque as derivadas mistas são iguais. Então, nós já temos isso aqui, ó. 4, 4 e 4. Aqui você já começa a ficar com medo, né? Por quê? Porque se der 4 aqui, o esse ano vai dar 0. E se der 0, você não pode afirmar nada. Mas calma, bora ver se vai dar 4 aqui mesmo. Voltando para cá, se eu derivar em relação a y, aqui vai zerar, aqui vai dar 10. Aí você fica aliviado. Que bom. Então, ó, deu 10. Então, o meu esse ano vai ser uma função constante. E qual função é essa? 4 vezes 10, 40. Menos 4 vezes 4, 16. Então, o esse ano aqui está dando igual a 24. Agora eu vou aplicar o meu teste, né? Então, o que é que eu faço? Eu pego o meu único ponto crítico e jogo aqui. Então, se eu jogo aqui 2/3 e 4/3, isso aqui vai dar uma constante, 24, que é positivo, o que significa que esse ponto ele realmente é um ponto de máximo ou mínimo, falta mostrar que ele é de mínimo. Para isso eu vou usar aqui, ó, a segunda derivada. Aí quando eu uso a segunda derivada, pego aqui a segunda derivada em relação a x e aplico o mesmo ponto. Isso aqui vai dar 4, que também é positivo. Lembra, quando a segunda derivada dá positivo, só lembrar do cálculo 1. Lembra da concavidade para cima? Então o ponto é de mínimo. Então realmente isso daqui, posso dizer então que 2/3 e 4/3 é ponto de mínimo. Bom, agora falta achar o valor do z. E aí eu acabo a minha questão. Essa aqui a gente fez até mais rápido. Então, conclusão. Eu vou achar o valor do z. Lembrando que o meu z, ele era igual, está aqui no número 4, ele era igual a x mais 2y menos 4. É isso que eu vou usar. X mais 2y menos 4. Só que eu já sei que o x é 2/3 e eu já sei que o y é 4/3. 2 vezes 8, quer dizer, 2 vezes 4 é 8. 8/3 mais 2/3 é 10/3. Então, eu tenho 10/3 menos 4. Só que 4 é 12/3. Então, meu z vai dar menos 2/3. Pode dar negativo? Pode, porque é um ponto do espaço. Então, x, y e z podem ser tanto positivos quanto negativos. Então, nossa resposta é seguinte, logo, o ponto, qual é o ponto? 2/3 de x, 4/3 de y e menos 2/3 é o mais próximo da origem. Então, em todos os pontos que estão naquele plano, esse ponto aqui é o mais próximo da origem. Finalizamos. Alguma pergunta? Então, bora para a próxima questão. Vamos lá. Ainda temos 40 minutos. Ixi, é tempo suficiente. Quem sabe a gente consegue resolver as 4 questões hoje. Olha só, terceiro exercício. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa.
Bem, pelo menos essa daí não é tão difícil da gente interpretar. Então você já sabe o que eu vou perguntar para vocês. Bom, gente, vamos lá. Vamos aqui para o quadro logo, que eu vou logo perguntar para vocês. Nessa questão, qual função ele quer otimizar? Qual é? Vamos lá, questão da prova de vocês. Qual é a função que você vai otimizar nesse caso aí? O que ele quer que seja máximo ou mínimo na questão? O volume. Ele fala, determine o volume máximo, não é isso que ele fala? Bora voltar lá para a questão. Está na segunda parte do enunciado. Determine o volume máximo dessa caixa. Aí eu já te pergunto, presta atenção. A função que você vai otimizar é a função volume. E aí eu já te pergunto, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor de x, y e z? Ou seja, ele quer o ponto de máximo ou ele quer realmente o valor máximo nessa questão? Agora ele quer o valor máximo. Ele perguntou qual é o volume máximo, ele não perguntou quais medidas nos vão dar o volume, não, ele quer saber, determine o volume máximo, tá bom? Ok, então, você já sabe que a função que você vai otimizar é a função volume. Como é que se calcula o volume de uma caixa retangular? Vamos explicar, comprimento, largura, altura. Vou explicar as três unidades, né? Você pode lembrar aqui, desenhando aqui uma caixa. Você tem aqui uma caixa, você tem as medidas dela. Então, digamos que aqui é x, aqui é y e aqui é z. Então, como você calcula o volume de uma caixa? Você multiplica x vezes y vezes z. Tá? Então, nossa função é essa. X vezes y vezes z. Agora, qual é a condição que ele me dá nesse problema? Ele diz que essa caixa ela tem que ser confeccionada com 12 metros quadrados de papelão. Onde é que vai o papelão na hora que você vai confeccionar uma caixa, gente? Uma caixa retangular. Ele vai nas laterais, né? Ou seja, as paredes da caixa tem que ser de papelão e você só pode gastar 12 metros quadrados de papelão. Então, como é que eu ia calcular, por exemplo, o papelão que eu ia gastar? Eu preciso, nesse caso, da minha área lateral da minha caixa. Porque é a área lateral que vai me dizer quanto de papelão eu ia gastar. E como é que eu calculo a área lateral de uma caixa? Bom, cada lateral dela é um retângulo, né? Então, por exemplo, para eu calcular a lateral da frente, eu tinha que multiplicar y vezes z. Só que eu sei que tem uma parte da frente e uma parte de trás. Então, é 2 vezes y vezes z. Aqui, do lado, a mesma coisa. Para eu calcular essa parede aqui, a área dela é x vezes z. Do outro lado, tem uma outra parede igual, que também é x vezes z. Então, por enquanto, como é que fica a área da minha superfície lateral? 2 vezes x vezes z, mais 2 vezes y vezes z. E ainda tem a lateral, né, a parte de baixo e de cima da caixa. Embaixo é x vezes y. Só que em cima não vai ter. Por que não vai ter? Porque é sem tampa. Tá? Cuidado, de interpretação. Uma caixa sem tampa. Então, na hora que eu for colocar aqui, eu não vou colocar 2 vezes x vezes y. Vou colocar uma vez só. Vai ficar mais x vezes y. Quando eu faço essa soma dessa superfície lateral, isso aqui tem que ser 12. Então, você tem que gastar exatamente 12 metros quadrados de papelão para resolver essa caixa. Então, se você só tem 12 metros quadrados de papelão e você quer gastar todo esse material para confeccionar uma caixa sem tampa, qual tem que ser as medidas de x, y e z para que o volume seja o maior possível? E mais, nessa questão ele pede, qual é o volume máximo nesse caso? Então tá. Então, uma vez que você já descobre isso daqui, vamos fazer aquele mesmo passo a passo. Eu vou isolar o z bem aqui.
Tá? Na hora que eu for isolar o z, ó, eu vou colocar ele em evidência. Já que ele aparece aqui, aparece aqui. Então vai ficar assim, z em evidência, aqui 2x mais 2 vezes y. Aqui não tem z, então vou colocar logo aí no segundo membro, vai ficar negativo. Então, igual a 12 menos x vezes y. Agora, para isolar o z, esse parênteses aqui vai ficar dividindo. Então, z é igual a 12 menos x vezes y dividido por 2x mais 2y. O meu z ficou assim. Eu vou ter que substituir o z aqui. Essa questão vai dar um certo trabalho. Professor, só tem esse jeito de resolver? Não, tem um jeito mais simples, só que isso a gente vai ver em aulas futuras. Então, por enquanto, é esse jeito que a gente vai fazer mesmo. Então, ó, vou substituir aqui no lugar da minha função. Então, a minha função volume agora vai depender só de x e y. E vai ser igual... Bom, aqui vai ser x vezes y vezes z. Só que o z é tudo isso daqui. Então, vai ficar 12 menos x vezes y sobre 2x mais 2y. Se eu quiser, eu multiplico logo esse x vezes y com o pessoal que está aqui dentro. E aí, então, a minha função volume final vai ser 12 vezes xy menos x ao quadrado y ao quadrado dividido por 2x mais 2y. Pronto, já tenho a minha função. Agora eu vou calcular os pontos críticos dela e começar aquele nosso passo a passo. Vou usar aqui o quadro inteiro, né? Vou precisar. Bom, nesse caso, vou começar logo aqui, depois eu passo para cá, porque eu vou precisar de espaço mesmo. Então, ó, primeiro passo, eu quero achar os pontos críticos. Então, eu vou derivar essa função aqui em relação a x. Só que nesse caso tem uma fração. Então, eu vou ter que aplicar a regra do quociente. Vai dar trabalho, mas você sabe fazer. Então, ó, derivando a minha função volume em relação a x, vai ficar a derivada do de cima em relação a x, então vai ficar 12 vezes y, 12 vezes y, menos, derivando isso aqui em relação a x, 2xy ao quadrado, vezes o de baixo sem derivar, 2x mais 2y, aí menos o de cima sem derivar, que é 12xy menos x quadrado y ao quadrado, vezes a derivada de baixo em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, dá 2. Então, vezes 2. Pronto. Isso é só o numerador, né? Aí, dividido pelo denominador, que é 2x mais 2y ao quadrado. Está aqui. Aí, claro, eu posso trabalhar aqui em cima, né, para melhorar um pouquinho. Agora sim, eu já vou fazer aqui no outro quadro. Então, a minha derivada em relação a x vai ser 12y vezes 2x, ficar 24xy, 12y vezes 2y, vai ficar 24y ao quadrado. Agora aqui, esse menos 2xy ao quadrado vezes 2x, vai ficar menos 4x ao quadrado, y ao quadrado. Por fim, esse vezes esse daqui vai ficar menos 4x, y ao cubo. Agora aqui, ó, só vou multiplicar por 2 esse pessoal. Então vai ficar aqui 24, só que negativo, menos 24xy. E aqui vai ficar menos, só que menos como ele vai dar mais, vai ficar mais 2 vezes x quadrado, y ao quadrado. Tudo isso dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Tá, o que dá para fazer aqui, gente? Eu posso simplificar este com este, ó.
E o que mais dá para fazer é bem aqui, ó, tem o x ao quadrado e y ao quadrado. Aqui também. Não dá para simplificar logo, mas pelo menos dá para fazer. Ó, menos 4 com mais 2 dá menos 2. Então, a minha derivada em relação a x vai ficar 24y ao quadrado menos 2 vezes x quadrado y ao quadrado menos 4x y ao cubo. Tudo dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Pronto. Terminamos a derivada em relação a x. A derivada em relação a y, eu vou usar aqui um artifício matemático. Porque olha só, mas claro que você pode muito bem fazer a derivada, passar em relação a y e verificar o que eu vou colocar aqui, o resultado. Porque ó, essa função aqui, gente, ela é uma função que a gente caracteriza lá matematicamente como uma função simétrica. O que é uma função simétrica? É uma função ó, que se você troca o x e o y de lugar, ela não muda. Tá? Ela fica a mesma função. Nem toda função é simétrica. Muitas vezes, quando você vê uma função, ela não é simétrica mesmo. Se você trocar o x e y de lugar, a função muda. Mas aqui não. Se você troca x e y de lugar, ela vai mudar alguma coisa a função? Não, ainda é a mesma. Nesse caso, quando uma função é simétrica, você consegue provar que a derivada em relação a y dela também é a mesma, só que invertendo, já que é simétrica. Então, onde tem y, eu vou colocar x. Onde tem x, eu vou colocar y. Tá? Então, isso é um resultado. Claro que você, nesse momento, você poderia mesmo resolver na mão isso aqui, aplicar a regra e verificar o que eu vou colocar aqui. Mas, já te adiantando, a derivada em relação a y vai ficar 24x ao quadrado. Isso aqui você prova até pela definição, gente, derivada. Definição que a gente viu aqui, daquele limite. 24x quadrado menos 2 vezes x quadrado y ao quadrado menos 4 vezes, ó, agora vai ficar x ao cubo y. X ao cubo y. Aí dividido, aqui embaixo não vai mudar, né? Mesmo que eu mude a posição. Dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Então, ó, chegamos aqui no nosso sistema. E eu vou igualar isso aqui a zero. Bom, para eu resolver esse sistema aqui, primeira coisa, em cada equação eu tenho uma fração. Em uma fração, o denominador pode ser zero? Não. Então, se você tem uma fração igual a zero, só tem uma alternativa, é o numerador. É o numerador que é zero. Então, daqui, ó, eu já consigo dizer o seguinte. Eu já consigo dizer que a parte de cima que é zero e aqui que é a parte de cima. Além disso, aqui em cima eu vou colocar y ao quadrado em evidência, já que ele aparece aqui. E aqui embaixo eu vou colocar x ao quadrado em evidência. Então vai ficar esse nosso sistema. Embaixo vai ser y ao quadrado vezes 24 menos 2x quadrado menos 4xy igual a zero. E embaixo vai ficar x ao quadrado vezes 24 menos 2y ao quadrado menos 4xy igual a zero. Pronto, já melhorou bastante para a fração que eu tinha para cá, só que tem mais. Ó, agora, nos dois casos, tem um produto igual a zero. O produto só é zero se um deles for zero. Só que aqui, o y e o x podem ser zero? Não. Por quê? Porque a medida não vai ser zero. Né? Se a medida for zero, o volume vai ser zero. Não tenho caixa. Tá? Então, ó, pelo contexto e interpretação da minha questão, eu tenho que x, y e z são positivos. Então, nesse caso aqui, quem é zero é o meu parêntese. Então, vai ficar... Bom, já ajeitando um pouquinho isso daqui, né? Já que meu parêntese vai ser zero, vai ficar 2x quadrado mais 4xy igual a 24. E aqui, 2y ao quadrado mais 4xy igual a 24. Vou subtrair todo mundo. Então, esse aqui vai simplificar. Que vai ficar só 2x quadrado menos 2y ao quadrado.
2x² menos 2y² igual a 0. Então, x² tem que ser igual a y². Claro que aqui eu poderia dizer então que x é igual a mais ou menos y, só que eles não podem ter sinais diferentes, porque são medidas, tem que ser positivas. Então, eles têm que ser tudo positivo nesse caso. Então, posso dizer que x é igual a y. Só que eu só encontrei até agora que x tem que ser igual a y, só isso. Mas eu não encontrei valor nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para uma dessas equações aqui, e no lugar do x eu vou colocar y, ou no lugar do y eu vou colocar x, para poder achar um valor numérico. Aí, nesse caso, vamos ver como é que vai ficar. Substituindo esse primeiro aqui, eu tenho 2x² mais, agora vai ficar 4x², já que o y é igual a x, igual a 24. Isso aqui vai dar 6x². Simplificando, x² igual a 4. Então, x tem que ser 2. Seria mais ou menos 2, né? Mas x tem que ser positivo. E se o x é igual a 2, é porque o y é igual a 2. Então, nosso ponto crítico aqui seria o ponto 2 e 2. Bom, agora eu precisaria calcular o esse ano e aplicar o teste. Mas, como eu já me adiantei para vocês, a gente não vai fazer isso nessa questão, que você já percebeu que vai dar muito trabalho, a gente vai gastar muito tempo. Então, eu não farei isso, tá? Então, eu vou deixar para casa. Você pode se divertir na sua casa. Claro que você não é obrigado a fazer, tá, gente? Isso aqui é só mesmo para você, no final, ver que esse ponto aqui ele é um ponto de máximo. Claro que se cair na sua prova uma questão dessa, eu não passaria uma questão que fosse tão trabalhosa que você demorar horas e horas, tá? Então, o que cair na sua prova, você consegue resolver no tempo lá que a gente dá para você, que são os 40 minutos, tá bom? Então, o teste vou deixar para casa, para quem quiser. Quem não quiser, não tem problema. Então, etapa 2, que é o esse ano, e a etapa 3, que é o teste, vou deixar para casa. Mas não se preocupe que, como eu disse para vocês também, eu vou ensinar ainda uma outra maneira de resolver essa questão, apesar de ser só depois do recesso, mas você vai ver que tem uma outra maneira mais simples também. Não que ele dá todo esse trabalho aqui. Vamos lá. Conclusão. Digamos que você já fez o teste, já viu que esse ponto realmente é um ponto de máximo. Então, qual é a nossa conclusão? Quero achar o valor do z. Lembrando que o z, ele é igual, vamos voltar para cá, a isso daqui, ó. 12 menos x vezes y sobre 2x mais 2y. Tanto x quanto y é igual a 2. Então, vai ficar 12 menos 4 sobre 4 mais 4. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 8, então z é igual a 1. Então, as medidas que vão te dar o volume máximo são as seguintes. As medidas da base tem que ser 2 e a altura tem que ser 1. Só que o que ele quer saber é qual é o volume máximo. Então, agora a gente vai calcular. Então, ó, logo, o volume máximo vai ser x vezes y vezes z, ou seja, 2 vezes 2 vezes 1. Então, o valor máximo que você consegue para o volume dessa caixa é 4 metros cúbicos, né, já que é a medida de volume. E aí, então, você consegue finalizar essa questão. Todo mundo entendeu? Tudo certinho? Então, pronto. Então, vamos para a última questão de hoje. Ó, vai dar até tempo da gente resolver, se não toda, mas pelo menos boa parte dela. E tem a ver também com caixa retangular. Essa daí, eu acho que é o raciocínio ou a resolução mais elegante de hoje vai ser para essa questão. Vocês vão entender por quê.
Mas vamos lá. Se o comprimento da diagonal de uma caixa retangular deve ser L, qual é o maior volume possível? Ó, nesse caso aí, ele não me dá um valor numérico. Ele poderia me dizer, ele poderia falar assim, cadê? A diagonal da caixa tem que ser 1 metro. Poderia falar. Mas não, ele me deu um valor, uma constante, só que sem especificar. Chamou de L. E a gente vai descobrir como é que tem que ser, qual é o maior volume possível nesse caso aí. Então, vamos lá. Ainda eu tenho uma caixa retangular, então o volume, ele quer saber qual é o maior volume possível. Então, a função para otimizar é a mesma, porque é o volume de uma caixa. Então, gente, vamos lá. Ele ainda quer que eu otimize uma função volume de uma caixa retangular. O que vai mudar agora? Ele mudou a condição, porque na questão anterior, qual era a condição? Era que a superfície lateral da minha caixa tinha que ser exatamente 12 metros quadrados. Agora, ele não dá nenhuma exigência para a superfície lateral, ele dá uma exigência para a diagonal da caixa. O que é a diagonal de uma caixa? É a medida, digamos, de uma ponta até a outra. É a maior medida ali dentro da caixa. Como é que você calcula a diagonal de uma caixa? Vocês sabem? Como é que calcula a diagonal de uma caixa? Imagina, por exemplo, que bem aqui é a tua origem do teu espaço, 0, 0, 0. Então, a diagonal vai ser a distância desse ponto até esse ponto bem aqui, gente. Lembrando que aqui é a origem. E esse ponto aqui é o ponto X, Y e Z. Como é que você calcularia a distância daqui para cá? Ficaria a distância do ponto X, Y e Z por ponto 0, 0, 0. Que seria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Raiz quadrada disso. Em outras palavras, a minha condição é essa daqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a L ao quadrado. Essa é a minha condição, porque lembrando, quem é a diagonal da minha caixa? É a raiz quadrada disso daqui. Para não aparecer raiz quadrada, eu já elevei todo mundo aqui ao quadrado. Então foi essa a condição que ele me deu. E agora a gente tem que otimizar a função volume. Bom, por que eu disse que essa daqui vai ser a melhor de hoje, a mais elegante das resoluções? Porque eu não vou isolar o z dessa vez. Não vou. Então, eu não vou pegar aqui, porque, professor, por que você não vai isolar? Porque imagina, né? Eu vou pegar aqui, isolo o z. Raiz quadrada disso daqui. Aí joga aqui. Se já deu trabalho aquele lá, imagina esse daqui, vai dar mais trabalho. Não quero. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar derivação implícita para essa função aí. Vou usar derivação implícita. Como assim? Gente, essa equação aqui que vocês estão vendo, será que ela define z implicitamente como uma função de x e y? O que vocês acham? Claro que você teria que provar pelo teorema da função implícita, mas pela experiência de vocês, que já usaram muito o teorema da função implícita, será que essa equação se encaixa no teorema? A resposta é sim. Essa equação lembra a equação da esfera. Nós já vimos que na equação da esfera, ou nessa aqui no caso, o z está definido implicitamente como uma função de x e y. Então, eu vou derivar, eu consigo derivar essa função aqui, implicitamente. E eu consigo descobrir qual é a derivada de z em relação a x, qual é a derivada de z em relação a y. Então, olha lá. Eu estou fazendo de um jeito assim bem inovador essa última questão, porque eu estou usando derivação implícita. Mais uma vez, eu preciso fazer desse jeito? Não. Você pode resolver do jeito tradicional que a gente vinha fazendo. Só que você ia demorar muito mais. Então agora, aqui o primeiro passo que eu vou fazer aqui é derivação implícita. Derivação implícita. Como é que a gente derivava implicitamente mesmo? E eu estou olhando aqui para essa equação. Definia a minha função f. Então, quem é a minha função f nesse caso? A minha função f ela depende de x, y
e z. E ela é a função x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos z quadrado. Né? Porque você isolava todo mundo em um membro e essa era a sua função. Aí agora, a gente vai pegar essa função e derivar em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, por exemplo, a derivada em relação a x é 2x, que isso aqui é uma constante também. Então, é 2x, derivada em relação a y, 2y, derivada em relação a z, 2z. Então, vai ficar aqui 2x, derivada em relação a y, 2y, derivada em relação a z, 2 vezes z. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero calcular as derivadas de z em relação a x e em relação a y. Eu não vou usar o teorema da função implícita. Eu já estou dizendo que isso está definido, está bem definido, tudo certo. Então, eu já vou partir para o resultado final. Uma vez que eu já sei que uma equação ela está nas condições do teorema, então, o que eu faço? Defino a minha função f, calculo as derivadas parciais, e agora aqui, ó, a derivada de z em relação a x, ela vai ser menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z. Então, lembrando disso, né? Que a gente já fez, vocês já treinaram bastante. Tá, muito bem. Então, aqui vai ser, a derivada em relação a x é 2x sobre 2y. Então, vai ficar menos x sobre z. Na verdade, 2x sobre 2z. Então, vai ficar isso daqui. Só que eu também consigo calcular a derivada de z em relação a y. Vai ser menos a derivada de f em relação a y sobre a derivada de f em relação a z. Isso aqui vai ser menos y sobre z. Gente, até aqui parece que eu estou fazendo uma outra questão. Você fala assim, professor, o que o senhor está fazendo já? Por que o senhor está derivando implicitamente? Precisava fazer isso? Não precisava, só que eu estou resolvendo de um outro jeito. Agora tudo vai se encaixar. Então, por enquanto, derivei implicitamente essa equação aqui. Foi isso que eu fiz. E eu calculei a derivada de z em relação a x, derivada de z em relação a y. Pronto, coloque isso na sua cabeça. Agora, eu vou começar aqui o passo a passo. Eu quero calcular ponto crítico. Ponto crítico de quem? Da função volume, considerando agora x, y e z. Aí eu vou derivar a minha função v em relação a x e em relação a y. Só que vamos lá. Quando eu derivar a minha função volume em relação a x, eu estou considerando que z, eu estou considerando aqui, ó, que z é uma função que depende de x e y. Então, já que z é uma função que depende de x e de y, mas agora de x, então na hora que eu for derivar isso daqui, eu vou aplicar a regra do produto. Então, vai ficar como se eu tivesse essa função vezes z. Então, vai ficar a derivada do primeiro em relação a x. Qual é a derivada do primeiro em relação a x? Vai ficar só y. Então, vai ficar y vezes o segundo sem derivar, ou seja, vezes z. Aí, mais a primeira função sem derivar, ou seja, x vezes y, vezes a derivada aqui da segunda. Ou seja, a derivada de z em relação a x. Aí vai ficar derivada de z em relação a x. Só que eu sei quem é esse daqui. Está aqui, ó, derivada de z em relação a x, menos x sobre z. Então, é isso que eu vou substituir aqui. Então, como é que vai ficar minha derivada aqui? Vai ficar y vezes z, menos, no lugar daqui eu vou colocar x sobre z. Então, vai ficar x quadrado vezes y sobre z. Vai ficar assim. Entenderam essa parte, essa passagem? Isso aqui é o principal dessa resolução aqui. Tá, agora eu vou colocar o z, ó, o MMC é z. Então, vai ficar assim a derivada. Vai ficar z quadrado menos x quadrado vezes y, todo mundo sobre z. Guarda essa informação, que agora eu vou derivar em relação a y. E depois vou montar meu sistema. Bom, usando o mesmo raciocínio, eu consigo encontrar a minha derivada de v em relação a y.
Aí vai ficar derivado do primeiro, x vezes z, mais o primeiro vezes a derivada de z em relação a y. Só que isso daqui eu já sei que é menos y sobre z, é isso que eu vou substituir aqui. Então, minha derivada em relação a y vai ser x vezes z menos x vezes y ao quadrado sobre z. Colocando o z aqui como mmc, a minha derivada em relação a y vai ser x vezes z ao quadrado menos x vezes y ao quadrado sobre z. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou montar meu sistema para igualar a zero, né? Aqui eu já vou colocar o y em evidência e aqui eu já vou colocar o x em evidência. Então, no primeiro vai ficar y sobre z vezes z ao quadrado menos x ao quadrado, igual a zero. E aqui vai ficar x sobre z vezes z ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui vai dar zero. Olha só o que aconteceu. Ficou assim. Só que lembrando, o denominador não pode ser zero. O x e o y podem ser zero? Não, também. Eles têm que ser positivos porque são medidas de uma caixa. Então, nesse caso, quem pode ser zero? É só o que está no parêntese. Então, é só o que está no parêntese é zero. Então, vai ficar assim. No de cima vai ficar z ao quadrado igual a x quadrado. E embaixo, z quadrado igual a y ao quadrado. Como todo mundo tem que ser positivo, então nós descobrimos que x tem que ser igual a y, que tem que ser igual a z. Então, ó, diferente de antes, porque antes o x e y tinham que ser iguais, mas o z não. O x e y era 2, o z era igual a 1. Aqui não, aqui os três têm que ser iguais. Então, se a minha condição for que a minha diagonal da caixa tem que ter um valor fixo, então nesse caso, para eu ter o maior volume, as três medidas têm que ser iguais. Ou seja, a minha caixa ela tem que ser cúbica. Claro que daqui eu teria que mostrar que isso aqui é o ponto crítico, é ponto de massa. Não, a gente está pulando essa parte aqui. Até porque eu fiz de um outro jeito com 3 variáveis. Tá? Mas não se preocupe que ainda assim isso aqui é uma forma válida. Então, eu só descobri até agora que x, y e z tem que ser iguais, mas eu não descobri qual é o valor deles. Falta descobrir isso daí. Então, eu vou substituir esses 3 valores na minha condição. Ó. Agora que eu sei que x, y e z tem que ser iguais, eu vou substituir eles na minha condição. Então, vai ficar aqui, por exemplo, se todo mundo for igual a z, fica z quadrado mais z quadrado mais z quadrado igual a l ao quadrado. Então, isso aqui eu já vou chamar de conclusão. Já estou pulando para a conclusão, que eu estou descobrindo já qual é o valor de x, y e z. Então, já que eles têm que ser iguais, então vai ficar pela condição z quadrado mais z quadrado mais z quadrado igual a l ao quadrado. Isso aqui vai me dar 3z quadrado igual a l ao quadrado. Então, no final, z tem que ser L sobre raiz de 3. Então, tem que ser o comprimento da diagonal dividido pela raiz de 3. Isso mesmo vale para x, o mesmo vale para y. Tá, agora o que ele perguntou? Foi o volume também máximo? Bora voltar lá para a questão, só para saber. Ó, se o comprimento da diagonal de uma caixa deve ser L, qual é o maior volume possível? Tá, então ele quer saber o volume máximo. Então, bora responder aqui para ele. Então, o volume máximo da caixa vai ser igual... Bom, volume eu vou ter que multiplicar x vezes y vezes z, sendo que todos eles são L sobre raiz de 3. Então, vai ficar L sobre raiz de 3 vezes L sobre raiz de 3 vezes L sobre raiz de 3. Então, resposta final vai ficar L ao cubo sobre 3 raiz de 3. Mas se eu quiser racionalizar, eu posso também, mas a priori posso deixar assim. Metros cúbicos, se eu estou considerando que é metro. Com isso, então, finalizamos a última questão de hoje. Alguma dúvida, gente?
Então já sabe, treine essas questões, treine outras também de otimização. E na quarta-feira a gente ainda vai falar sobre otimização, só que agora em conjuntos compactos. Então, obrigado pela presença. Até quarta-feira.